Eu posso falar com o microfone ou só este? Eu posso falar com um destes microfones ou só este aqui? Só este. ¿También? Okay. Con este puede ser o con este. ¿Prendo este? No, está. Bueno. Y para pasar las... Oscar. Queria agradecer, antes de tudo eu queria me desculpar por mi espanhol. Vou falar portunhol. Vou tentar falar um pouco lentamente para tentar me ser um pouco mais claro. Gostaria muito de agradecer o convite, é uma honra para mim estar aqui, podendo falar com vocês sobre este tema. É um tema muito instigante, é um tema muito complexo, que envolve uma série de conhecimentos e uma série de expertise para poder atuar dentro desse mercado. Eu sou economista, mas é muito importante esse conhecimento de economia, de direito, de farmácia, de uma série de conhecimentos. Eu vou falar um pouco, fazer uma rápida apresentação e na sequência estar disposto para fazer o debate, que é o ponto mais importante. Se puder passar um... Eu sempre gosto de falar um pouco sobre estas características do mercado de medicamentos. Por que se regula o mercado de medicamentos e não se regula outros mercados? Aqui há algumas características. Este mercado ele tem uma série de falhas de mercado. Isto, numa teoria liberal, justifica claramente uma intervenção. Graças. Uma intervenção. Aqui há algumas dessas características. Eu penso que vocês já discutiram sobre estes pontos. Eu vou limitar, então, a esta característica aqui de presença de consumidor substituto. Há uma série de características. Poderia ser uma apresentação só sobre as falhas de mercado do mercado de medicamentos. Pero eu vou me resumir um pouco nessa presença de consumidor substituto. No mercado de medicamentos tem uma característica que é no mercado de bens credenciais. O que é um bem credencial? É um bem que quem paga pelo bem não é a mesma pessoa que escolhe o bem, porque há necessidade de um conhecimento específico. Em mercado de medicamentos, quem escolhe o medicamento é o médico, doutor. E quem paga pelo medicamento, essa população, ou o governo. Se quem escolhe medicamento não é quem paga pelo medicamento, a variável de equilíbrio, que é a variável do preço, elas não se equilibram no seu ponto ótimo, no melhor ponto. Por isso, no mundo inteiro está regulando esse mercado, o preço desse mercado. Porque esse preço de equilíbrio não se atinge sozinho. Sim, um preço de equilíbrio não atinge um ponto ótimo sozinho. Aqui há um resumo do início desse novo movimento regulatório. Eu peguei alguns países, pero é muito comum, na década de 90 foi muito comum esses países começarem a fazer regulação. Aqui eu listei, nós outros pesquisamos em torno de 80 países, quase todos fazem regulação desse mercado. Aqui há exemplo de algum desses países. Vejam que são países liberais e países não tão liberais. Este debate sobre necessidade de intervenção, de regulação dentro desse mercado,
é um debate superado, porque as falhas de mercado justificam a regulação para chegar em um ponto ótimo. Há uma série de ferramentas para regular esse mercado, para obter esse ponto de equilíbrio. Aqui, algumas ferramentas mais comuns, price cap, ou referenciamento internacional de preços e referenciamento interno de preços. Mas há uma série de outras políticas que foram desenvolvidas, principalmente instrumentos farmacoeconômicos. Havia um instrumento mais comum, que era a regulação dos custos e margem de benefícios no setor, só que este modelo gerou muitas ineficiências. O único país que continua tendo um pouco desse modelo era o Reino Unido, mas está cambiando este modelo também. Aqui há uma série de políticas de regulação desse mercado por uma série de países. Aqui há um listado desses instrumentos. Eu vou falar um pouco melhor sobre os instrumentos mais para frente, aqui só para mostrar que é comum. É comum os países desenvolverem essas ferramentas para tentar lidar com essa situação. Em Brasil também sempre regulou no mercado de medicamentos. O único momento que não regulou o mercado de medicamentos foi na década de 90. Houve um acordo entre governo e empresas para que o governo desregulasse esse mercado e as empresas se comprometiam a não aumentar os preços e se comportar adequadamente. Não funcionou isto. Aqui as décadas de 90. Este aqui são os preços de medicamentos no Brasil, já descontada sim inflação, já descontada a inflação. Veja como os preços de medicamento crescem muito. Cresce muito e as vendas caíram. Os preços subiram, as vendas caíram. E descobrimos que desabastecimento de medicamento é um instrumento muito eficiente para conseguir melhorar os preços. Então, tínhamos problemas sérios de desabastecimento, falta de medicamentos, preços sendo majorados muitos e queda nas vendas. Este efeito de desregulação não aconteceu só no Brasil. Peru também aconteceu algo parecido. México também aconteceu algo parecido. Colômbia também, né? Então, foi por causa disso que começou, nos anos 2000, começou de novo uma regulação de preços em Brasil. E o que aconteceu? Os preços caem no Brasil ano a ano. Hoje, nós temos preços de 1997 em Brasil. A inflação de medicamento nos últimos 10 anos é a metade da inflação da área da saúde. Normalmente, a inflação da saúde é maior do que a inflação média em países. A inflação de medicamentos no Brasil foi a metade da inflação da saúde e menor do que a média da inflação. Os preços estão cadentes e as vendas crescem todos os anos. Crescem a 2 dígitos todos os anos. Aqui foi no período de 2016 em que houve a grande crise recente da economia brasileira. Viram que acontecesse com todos os setores industriais. Houve uma queda muito expressiva. Este foi o período auge da recessão no Brasil. Praticamente o único setor que continuou crescendo, setor farmacêutico. Então, mira, mesmo com regulação de preço, com variação de preço menor do que a inflação média,
este setor continuou crescendo muito, mesmo em auge da crise. Outros efeitos da regulação em Brasil. Aqui era uma pesquisa, é comum ter pesquisas de preços internacionais para saber os preços de medicamentos no mundo. Aqui eu peguei uma pesquisa da Universidade de Liverpool, mostrando que os preços de medicamentos em Brasil, este era um caso, são em média, em mediana, os preços são 6 vezes mais baratos do que os preços americanos. Isto é uma característica muito importante para o Brasil. Em Brasil, todos os bens industriais são mais caros no Brasil do que nos Estados Unidos. É muito comum em Brasil fazer um turismo para Estados Unidos para poder comprar bens industriais, bens eletrônicos, roupas. Roupa não é comprada no Brasil porque nos Estados Unidos é muito mais barato. Este celular também muito mais barato lá fora. Medicamentos era o único bem industrial, um dos únicos bens industriais no Brasil, que é mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos. Graças à regulação. Aqui é um exemplo de um medicamento que tentou burlar a regulação no Brasil. Ele não pediu registro sanitário, não pediu preço em Brasil e tentou vender o produto via judicialização. E assim vendia no Brasil a preços americanos. Nós outros intervimos nesse caso e definimos o preço aqui neste ponto. Definimos neste ponto que esse caso era o preço da Austrália. E o preço deste medicamento caiu daqui para cá. Este é o tamanho do prejuízo que o governo brasileiro teve em 2 anos só com a compra deste medicamento. 178 milhões de dólares. Hoje o Brasil compra esse medicamento a este preço. Mira que este não é um preço muito baixo, é o preço que o mundo está pagando. Na verdade, a regulação ela tem esta importância de dizer, nós outros sabemos os preços que estão sendo vendidos em mercado internacional. Então, não há muito sentido em querer vender este mesmo produto a preço muito diferente do que se vende no mercado internacional. Há uma tentativa a indústria teve de mostrar que os preços são uma combinação entre a curva de oferta e demanda no mercado regional. Pero este tipo de medicamento, os preços são definidos com uma lógica global, não uma lógica regional. Quando se faz regulação, se está dizendo, nós outros sabemos que estes preços são definidos com uma lógica global. Então, vamos levar em consideração, na formação do preço desse produto do mercado interno, o que está acontecendo no mercado global para este produto. E esta foi a economia. Um medicamento apenas gerou esta economia. Aqui nós fazemos um exercício para ver o que acontece com os preços de medicamento no Brasil, depois da regulação, em relação aos preços americanos. Estes são os descontos. Para este medicamento, o preço no Brasil tem um desconto de 97,6%, e assim em diante. Só esses últimos produtos geraram uma economia de 1,75 mil milhões de dólares, somente entre 2015 e 2016. Aqui há um mercado que é um mercado que no Brasil não é regulado, pero este mercado tem as mesmas falhas de mercado que o mercado de medicamentos. Este aqui são os preços desse produto no Brasil. Aqui, nesta primeira coluna,
é o preço desses produtos. Esse aqui são produtos de órteses e próteses. Não há regulação de preços no Brasil. Então, esses preços aqui, essa coluna significa que 14% do mercado de órteses e próteses no Brasil tem preço no Brasil menor do que os preços internacionais. Aqui diz que 26% tem preço no Brasil até o dobro dos preços internacionais. Aqui 8% o preço no Brasil é 3 vezes mais do que os preços internacionais. Aqui 10% do mercado de órteses e próteses tem um preço no Brasil 30 vezes maior do que os preços internacionais. Esta característica foi que nós outros descobrimos que estava acontecendo no mercado de medicamentos e o que no Brasil ha hecho no mercado de medicamentos foi pegar todas essas colunas e colocar aqui para ter preços parelhos com mercados internacionais. Este foi o trabalho. Neste mercado de órteses e próteses, como não há regulação, acontece isto. Esse aqui é um exemplo do que eu já mostrei aqui. Olha o que acontece com esse marca-passo cardíaco específico. O preço na Alemanha é de $3.500. É o país que faz esse marca-passo. O preço em Portugal, $3.800. O preço na Inglaterra, $3.800. E o preço no Brasil, $20.500. Por que isto acontece? Aqui há uma explicação. Esse aqui era uma prótese de rodilha. Esse aqui é o custo da importação do produto, R$2.000. Há uma série de custos que são colocados, o seguro, fretes de desembaraço, custo operacional, que é o dobro do preço do produto, tributo sobre a venda, comissão do vendedor, margem do distribuidor, que é mais caro que o preço do produto. No Brasil, há uma comissão do médico, é ilegal, pero é o dobro do preço do produto, margem do hospital, é o dobro do preço do produto, e assim se paga R$18.362 num produto que é importado a R$2.000. Quando não há regulação, abre margem para que todos esses atores hacem comportamentos oportunistas e majoram os preços para chegar neste ponto. Então, o mercado fica um mercado desfuncional. Não ter regulação em mercados como este gera um mercado desfuncional. Por isso que quando se começou a ser regulação no Brasil, o efeito inicial foi queda de preço e o mercado voltou a funcionar bem, melhor, e este tipo de comportamento aqui foi minorado. E quais são os antecedentes para o desenho regulatório? Há uma fórmula específica que pode servir para todos os países? Não. É preciso fazer um estudo bem elaborado para saber qual é o melhor desenho regulatório para aquele país. Aqui eu numerei algumas dessas características. É preciso avaliar a dimensão e perspectiva do mercado nacional, qual é a tradição produtiva do país, a evolução do seu parque fabril, qual é o grado de importação, como está segmentado a importação de medicamentos do país. No sistema de saúde pública e demanda pública, necessariamente precisa saber como está funcionando o processo de aquisição, dispensação desses medicamentos pelo setor público e outras características. Seguridade social, como esse processo de compra e dispensação de medicamento por esse segmento. Demanda privada, como está estruturado o setor minorista, há algum tipo de programa de reembolso, quais o grau de competência do setor minorista e outros. Sistema regulatório e sanitário do país, como está estruturado, como se organiza a seguridade e eficiência dos medicamentos produzidos internamente e importados. Evaluação do ambiente institucional, qual a composição de ministérios, secretarias e agências
em cima dessa estrutura. Essas aqui são algumas características que eu enumerei que seriam importantes para fazer esse desenho. Aqui era um trabalho muito importante desse professor, Gadelhas, um professor muito bom em Brasil, em que ele viu uma coisa, que este setor ele funciona de forma toda estruturada. E toda coordenada. Assim. Os setores industriais estão interligados entre si e os setores, com setores de serviço de saúde e a regulação e a promoção estatal, ela tem que levar em consideração isso. Ele conceitua isso como um conceito de complexo econômico e industrial da saúde. Isso é importante, muito importante, diagnosticar muito bem todo o funcionamento deste complexo. Há uma pergunta que perguntas que precisam ser feitas o que se quer com a regulação? O que se quer com essa regulação? O Brasil tinha uma pergunta muito clara. Nós outros queríamos estabilidade de preço. Estava vivendo num momento muito, muito complicado de majoração de preço. Queria estabilidade de preço. Quando se começou essa nova regulação. Depois não quero pagar no Brasil preços muito mais altos do que se paga no mercado internacional. A pergunta as questões eram muito, muito simples. É preciso saber o que se quer com a regulação. Se quer se reduzir os preços de entrada, quer ampliar o acesso de medicamentos, quer estabilizar preços, quer estimular a inovação, quer ampliar a competência, quer promover o desenvolvimento do setor produtivo. Essas perguntas precisam estar claras para saber o que a ser. Por exemplo, o Canadá não estava muito claro com quem queria, hecho de um desenho regulatório que acabou não funcionando muito bem. Pero Japão e Coreia não estava claro o que ele queria. Estava claro o que Coreia queria quando fez hecho o seu desenho regulatório. O que se queria promover o avanço da indústria coreana. O Japão queria promover o avanço da inovação incremental. O desenho foi muito bem feito nesses aspectos. Quando se tem um bom diagnóstico e sabe-se onde se quer chegar, em cima de condições reais, se consegue fazer uma boa regulação. É muito importante para esse desenho regulatório também ter um bom funcionamento, ter um sistema de monitoreio muito preciso. É necessário identificar a evolução do mercado, graus de competência, participação dos diferentes tipos de laboratórios e produtos, comportamento da evolução dos preços, evolução do comportamento do gasto das famílias. Isso é muito importante para saber que tipo de intervenção, que regulação é adequada para ser em cada um destes mercados. Aqui é um exemplo. Por exemplo, há um sistema de monitoreio muito complexo no mercado brasileiro. Todas as empresas são obrigadas a fornecer todas as informações de vendas de cada um desses produtos por apresentação. Nós outros sabemos como está evoluindo o mercado de medicamento no Brasil, mercado de genéricos, como está crescendo muito, pero também como está crescendo muito o mercado de produtos de alto custo, de alto preço, calor biológicos. Nós outros em Brasil avaliamos a competência de 405. Não há um mercado de medicamentos, pero há no Brasil identificado 450 mercados diferentes de medicamentos e nós outros avaliamos em Brasil a competência de cada um desses mercados. Pero há outros sistemas de monitoreio, há informações muito importantes que precisam ser identificadas. O Chile tem um grau de penetração muito grande do mercado de genéricos, e México também tem houve ações muito importantes ali dentro do México. O Brasil tem uma combinação muito grande de empresas multinacionais, empresas nacionais, laboratórios públicos. Isso também
é muito importante saber para saber que tipo de intervenção a ser. Há um desenho muito interessante feito pelo mercado de El Salvador. El Salvador tem um georreferenciamento de preços. Você consegue saber pelo sistema os preços que está sendo desenvolvido em todo o país. Há também formas de avaliar como está evoluindo esses mercados de medicamentos, os tipos de medicamento pelos anos. Que ferramentas regulatórias se pode utilizar? Há uma série de ferramentas, mas, como disse, é necessário avaliar primeiro a estrutura do país e avaliar que ferramenta você pode colocar. Uma ferramenta das mais comuns é a ferramenta do referenciamento de preço, referência de preço externo, internacional, preço de preço nacional. Há uma variação entre os países que usam esta ferramenta. Muitos países usam em alguns momentos, outros usam em outros, mas mesmo assim é muito claro o efeito desta ferramenta nos países. Aqui há um estudo da Comissão Europeia mostrando que países que implementaram esta ferramenta tiveram uma redução de preços em média de 15%. Há uma correlação entre a quantidade de países, com mais países que se tem dentro dessa caixa, dentro dessa ferramenta, mais chance que se tem de conseguir também uma redução de preço. Veja, aqui não está se falando sobre redução de preço por redução de preço, pero chegar a um preço que é o preço que está acontecendo normalmente no mercado global. Esse aqui é um ponto importante. Alguns países hacem negociações ocultas com as empresas para alguns produtos estratégicos. Por isso, a quantidade de países é importante, porque essas negociações não acontecem em todos os países, as negociações ocultas. Então, a tendência é conseguir ter preços mais reais. É importante também perceber, dentro dessa caixa de ferramentas, dessa ferramenta do referenciamento de preço internacional, países que têm características similares. Há a importância de saber fazer câmbios constantes de países, porque as empresas vão se adaptando a esses países. E aqui há um ponto, ponto que eu havia falado. Quando você não analisa esses preços internacionais, você trata seu mercado como se fosse um mercado separado, o efeito é ter preços mais altos. Porque os países tendem a ter uma estratégia de lançamento de produtos no mundo. Eles fazem uma estratégia sequencial de lançamento de drogas entre países, começando com aqueles que têm o potencial de permitir um preço mais alto. Então, o que acontece é os países que têm regulações mais frouxas, ou menos eficientes, ou não têm regulação, tendem a ser os primeiros países a serem lançados esses produtos. E o efeito é que se estabilizam nesses países preços mais altos. Aqui era um exemplo. Estados Unidos é o único dos grandes países que não tem regulação de preços. E o efeito são preços muito mais altos do que os outros países desenvolvidos. Há em alguns estados americanos começando já a ser regulação de preço, ou criando instrumentos específicos de regulação para tentar sair deste patamar. Os preços americanos, isto é muito interessante. Talvez o mercado americano seja o mercado com maiores competências. Pero como este mercado é cheio de falhas, estas competências não quebram este efeito de preços muito altos. Completamente díspares, os preços não estão equivalentes a custos, a P&D,
não há esses preços, não há diretamente essa lógica. Os preços são hechos em cima de outro racional, ¿no? Pero com o tempo, somente a referência de preços internacionais, ela vai perdendo um pouco o efeito. Os países são necessários avançar, dar um passo à frente, porque a tendência é que só com esta ferramenta se tenha uma convergência internacional, se estabilizem preços. Pero há como avançar nesse modelo. E aqui estou falando um pouco sobre esses novos instrumentos, ou outros instrumentos além do referenciamento interno de preços internacionais. Introdução de genérico. O avanço do mercado de genéricos foi muito importante. E é muito importante ter um bom desenho regulatório para o mercado de genéricos, inclusive para evitar acomodações oligopolísticas. Em todos esses países, este mercado também é regulado. Porque a tendência é que, se não tiver regulação desses produtos, há isso que eu falei aqui, acomodações oligopolísticas. Os preços acabam ficando muito próximos dos preços das drogas, inovadoras. Há países que han deixado de utilizar o limitado significativamente na aplicação de referenciamento de preço internacional. E alguns países têm usado também o preço de referenciamento interno. Ele vai avaliando como está o comportamento dos preços do seu país para estabelecer os preços das novas drogas. E há uma redução, aqui houve um caso, avaliação, redução de preço de mais de 20% com a boa implementação desse instrumento de referenciamento de preço interno. Aqui é um caso, eu peguei o caso brasileiro. Regulação de genéricos tem um desconto obrigatório de 35%. Isto é para evitar a acomodação oligopolística. Nós outros sabemos que o gasto com publicidade em Brasil é em torno de 35%. Como o genérico não precisa de gasto de publicidade, então um desconto mínimo obrigatório de 35% é possível. E foi possível e gerou um efeito muito bom. Outros países têm redução muito maiores do que essa. Coreia, como hablado, tem uma redução de 50% pelos preços. Drogas novas, com novas formas farmacêuticas no país, nós outros utilizamos um referenciamento de preço interno limitado e um referenciamento de preço externo quando é necessário. Nova forma farmacêutica também tem um referenciamento de preço interno limitado. Por que eu estou falando em referenciamento de preço interno limitado? Porque nós outros não pegamos ainda os preços reais, mas pelos os preços tetos desses produtos para fazer esse referenciamento de preço interno. Mesmo assim, a redução de preços é muito significativa. Nós outros deixamos para referenciamento de preços internacionais, aqui somente as drogas novas. E há uma ferramenta também muito importante para compras públicas, há um desconto obrigatório no mercado brasileiro de 19%, cerca de 20% de preços. Aqui uns exemplos de casos específicos. Nós outros hacemos no Brasil um uso de ferramentas novas. Há necessidade de desenvolver novas ferramentas. Aqui usamos um estudo de custo-efetividade completo para definir os preços teto da vacuna da dengue, contra a dengue. E usamos um caso, modelo de Markov, para poder saber qual é o preço máximo possível desse produto
e chegamos a um desconto de 71% do preço que a empresa solicitou. E o mercado, e a empresa lançou esse produto a este preço. Porque nós outros conseguimos comprovar que não fazia nenhum sentido cobrar um preço mais alto do que esse. Aqui é um caso muito interessante de biosimilar. Nós outros desenvolvemos uma regulação de preço internacional para biosimilares. Não é uma droga nova, pero é uma droga que biosimilar se tem nos outros países não há negociação ocultas para preço desse produto. Assim se conseguia chegar em preços mais reais para essas drogas. Aqui num caso, insulina glargina, nós outros usamos este modelo de preço de referenciamento interno, internacional, e conseguimos uma redução de 70% no preço desse produto. Veja, mira, aqui não é uma ferramenta nova, pero é uma nova forma de utilizar esta ferramenta, que conseguiram um efeito muito eficiente. E no caso do genérico, aqui falando um pouco sobre o genérico de sofosbuvir, que o uso dessa ferramenta de desconto obrigatório conseguiu gerar um desconto de 50% para esse produto. Alguns retos da regulação farmacêutica. Nos outros países da América Latina, temos uma característica muito forte, que é ambientes políticos instáveis. Então, dá a importância de fazer um desenho que envolva um conselho ou uma série de atores para tentar trazer um pouco mais de estabilidade para essa estrutura de regulação. Aqui estou falando um pouco sobre a importância de estruturas descentralizadas para abordar questões complexas e para entornos políticos instáveis. Este é um caso muito interessante que valeria muito a pena mirar um pouco sobre essas estruturas. Da necessidade de ser uma estrutura um pouco mais complexa para poder absorver um pouco melhor essas características complexas desse mercado. E um outro reto da regulação farmacêutica é o ambiente inflacionário. Como conseguir captar esse ambiente inflacionário dentro desta regulação. Aqui era um exemplo de como conseguir captar. Existem modelos econométricos para isto. Foi desenvolvido alguns modelos econométricos que conseguiram captar os efeitos da inflação, os efeitos do aumento da produtividade desse setor e os efeitos de custos que impactam muito o setor para que não gerasse desestabilidade desse mercado, e não gerasse um problema de instabilidade desse mercado. E aqui um último ponto, o último reto de regulação farmacêutica é que esse mercado está sendo reconfigurado. Esse mercado está sendo reconfigurado para produtos mais específicos. Aqui eu peguei o mercado americano. Como está avançando esses produtos específicos e mais caros, como já está impactando muito esse tipo de produto, e isto acaba tendo a necessidade de prospectar novas ferramentas. Veja, eu tentei mostrar aqui rapidamente, nesses poucos slides, sobre a complexidade desse setor, sobre a necessidade da regulação, ela ser feita olhando essa complexidade desse setor. Uma regulação bem feita não é uma regulação que apenas comprime os preços, tentei mostrar um pouco como há outros fatores que precisam ser levados em consideração. Uma regulação bem feita é a regulação que promove competência, que promove, mesmo nesse mercado, promove competência e promove que esse desenvolvimento nesse mercado, que esse mercado inove, esse mercado avance, gere inovação, mas ele não pode também
colocar preços completamente díspares ou completamente fora de qualquer padrão. É muito importante levar em consideração todas essas estruturas e todas essas características para que se possa fazer uma regulação bem hecha. Tentei mostrar rapidamente um pouco sobre essas características e estou aberto para avançar nas discussões. Muchas gracias, Leandro. Creo que al menos yo anoté una verdad incómoda que me encantó, y es que una forma sencilla de decir que este mercado es imperfecto es decirlo como dijo Leandro, es un mercado disfuncional. Y dado que es un mercado disfuncional, no regularlo genera comportamientos oportunistas. ¿Verdad incómoda de esta clase? Eso significa que si no lo regulamos, esos comportamientos oportunistas al final se devuelven o contra el bolsillo del consumidor o contra el gasto público del Estado. En últimas, siempre va a afectar el acceso de la población y el bienestar de la población. Y creo que fue claro en mostrar, Leandro, que el planeta entero, al menos los países con sistemas de salud estables y estados sólidos, regulan el mercado farmacéutico. Independientemente del grado de liberal o conservador que sea el país. Es decir, no se trata de que una postura liberal, más liberal o más de izquierda va a generar posturas más regulatorias en el mercado. Esto es simplemente entender que es un mercado disfuncional y que un Estado fuerte toma la decisión de intervenirlo para evitar comportamientos oportunistas y para proteger el bolsillo de los consumidores y el gasto público. Creo que ese es el resumen de la presentación que acaba de hacer Leandro. Vamos a dar paso a la presentación de Carolina Gómez y después vamos a hacer el paquete de preguntas a los dos. Es la idea de hacer un diálogo acerca de las experiencias de Brasil y Colombia y de las lecciones y aprendizajes que podemos hacer de esas dos experiencias. Pero yo sí quisiera dejar al menos 3 preguntas, Leandro, para que intentemos resolverlas posteriormente. Tal vez son más puntuales acerca de algunas de la historia que contaste sobre la regulación en Brasil. El primero que me llamó mucho la atención es que tú decías, para poder hacer una buena regulación tienes que saber qué problema vas a resolver, hacer un muy buen diagnóstico y establecer tu objetivo regulatorio. Y dijiste que el objetivo regulatorio de Brasil era estabilizar los precios de los medicamentos en el mercado brasileño. Me dejó inquieta ese objetivo regulatorio, porque en realidad, si uno se para desde el Estado en un sistema de salud, el objetivo regulatorio sería ampliar el acceso a medicamentos. Y mi pregunta es, ¿siempre que se estabilizan los precios, garantizamos mejor acceso? No lo sé. La segunda pregunta que quería hacerte es, existe en Colombia, nosotros hemos hecho varias evaluaciones del impacto de la regulación de precios en Colombia, vamos a ver con más detalle en la otra clase del próximo miércoles cómo opera la regulación de precios y posiblemente vamos a discutir estos resultados de la regulación de Colombia. Pero se ha generado una afirmación que pareciera que es mala sobre la regulación de precios, y es que cuando bajo los precios y aumenta las ventas de unidades de medicamento, es un efecto indeseable de la regulación, es decir, aumenta el gasto
por reducción de precio no estoy cumpliendo el objetivo de ahorrar más. Ese es un mito que existe. Y yo veo que tú presentas que los precios en Brasil cayeron. Hoy ustedes tienen precios de 1997. El mercado ha crecido en ventas. Y esto, digamos, al contrario de lo que la gente cree, yo creo que puede ser mejor acceso a medicamentos. Yo diría que es mejor acceso a medicamentos. La pregunta es, ¿siempre el aumento de gasto o el aumento de ventas por reducción de precios es más acceso o pueden haber otras distorsiones? Y la tercera pregunta es, también se ha presentado, he escuchado muchas presentaciones que presentan como que la convergencia internacional de precios es mala. Como usamos precios internacionales, regulamos dependiendo del precio internacional. Leandro mostraba la figura y veía que los precios internacionales se estabilizaban y quedaban como en un nivel bajo, rotando en un nivel bajo. ¿La convergencia en sí misma es mala? ¿O refleja el límite o la elasticidad máxima que puede lograrse, la reducción máxima de precio que se puede lograr por precios internacionales de referencia? Y si eso es así, ¿qué otras herramientas pudiera utilizar para mejorar el gasto? Porque pues los recursos del Estado son finitos y a veces en condiciones económicas de poco crecimiento vamos a necesitar gastar menos. Y si ya la regulación dio lo que podía dar, ¿qué puedo hacer ahí? Es mi pregunta. Dejo esas preguntas ahí puestas y vamos a dar paso a Carolina Gómez. Carolina, en nuestro caso novelado siempre, ¿no? Siempre nos presenta casos novelados. Una forma más flexible de aterrizar todos estos conceptos en casos y realidades que hemos vivido en Colombia. Hemos dicho sistemáticamente que este mercado no es transparente, es asimétrico en la información. No conocemos los verdaderos costos de los medicamentos, entonces no sabemos si esos precios altísimos están reflejando realmente los costos de producción y de investigación y desarrollo. No sabemos cómo se fijan los precios internacionales. Leandro decía que los países tienen descuentos que nosotros no conocemos. Entonces, al referenciar internacionalmente recogemos esos descuentos, pero no sabemos cuánto fue el descuento que dieron al otro lado. Esa transparencia, esa exigencia de transparencia en sí misma pudiera regular el mercado farmacéutico y ayudaría a bajar los precios. De esa transparencia va a hablar Alejandro Gaviria en la próxima clase, cómo la transparencia en sí misma puede ser reguladora. Pero hay otro tipo de transparencia, una transparencia que está asociada al Estado de Derecho, a la construcción de política pública y a la construcción de democracia. Es esa ese ideal de Estado que no se dedica a intervenir en sí mismo, sino a construir ciudadanía y diálogo ciudadano. Y esa transparencia se promovió muy fuerte en el proceso de regulación de precios que se dio en Colombia entre 2013 y 2018. Carolina fue protagonista de esa transparencia. Estoy hablando nada más y nada menos que de cómo pongo público la forma y el método con el que voy a definir la regulación y que cualquiera pueda ver y reproducir ese proceso. Hacer pública las peticiones de la industria frente a la negociación que se estaba haciendo de esa regulación y hacer públicas todas las sesiones y todos los espacios de diálogo que se daban para que la ciudadanía supiera cómo se estaba discutiendo eso. Sin duda creo, no se ha medido, tendremos que medirlo, pero sin duda creo que eso significó la apropiación social de la regulación de precios en Colombia y la legitimidad que tiene hoy, que permite que a pesar de cambios de gobierno se mantenga por lo menos no la intensidad regulatoria, pero por lo menos sí la defensa de una estrategia que tuvo, digamos que fue reconocida como exitosa
en los gobiernos pasados. Entonces, Carolina nos va a contar cómo se hizo esa transparencia y la novela que hay detrás de estos casos de transparencia.